Olá, amigos. Me chamo Wagner Alberto. Estamos aqui para mais um programa Episódio Diários. A TV Comunhão disponibiliza para todos vários programas que trazemos sempre a literatura espírita para esse momento de reflexão. Nesse caso, aqui no episódio diário, eu, a Flaviana, o Mário, a Cláudia Piva, e agora vamos ter também as reflexões da nossa irmã Gina. Procuramos todas as manhãs, quando vai ao ar, às 8h45, trazer uma reflexão em que possamos iniciar o dia aí sempre tendo uma leitura, uma fala, que possamos ouvir ali no carro, quando estamos nos arrumando, em algum lugar ou viajando, sempre começar o dia falando de Jesus, falando da doutrina espírita, que é essa doutrina que nos esclarece, que nos mostra a imortalidade, que nos traz a responsabilidade de cada vez buscarmos mais estudar. E nesses episódios nós estamos falando do livro Busca e Acharás, né? Chico Xavier, o médium, pelos espíritos Emmanuel e André Luiz. É uma reedição da FEB, em que a primeira edição foi em 1976, e nessa reedição tem as correções ortográficas na nova lei do português e de editoração. E é um livrozinho bom de carregar, pequeno, capa dura, em que podemos estar ali num momento de consulta, num momento em que possamos esperar, ler e melhorar um pouco os nossos pensamentos, pois Joana de Anjos sempre nos traz isso. Já tivemos 2 episódios com a introdução e com a prece, e agora vamos para o primeiro capítulo, em que diz Sugestões da Paz, ditada pelo Espírito Emmanuel. E ele começa dizendo o seguinte: aceita na terra a existência que a divina sabedoria te confiou, mantendo-te na atitude do cultivador que se consagra sinceramente ao trato de solo que lhe cabe lavrar. Aqui, Emmanuel, ele nos está trazendo um alerta para que possamos aceitar na terra a existência que a divina sabedoria te confiou. Tem uma história que Haroldo Dutra conta numa palestra que eu acho muito interessante. Ele fala que assim que ele formou-se e passou no concurso no qual ele é juiz, ele foi direcionado para uma comarca pequena, numa cidadezinha bem pequena. E ele, muito jovem, com uma boa renda, olhou aquela cidade e pensou: meu Deus, o que eu vim fazer aqui? E ele é da vara de família, e ele foi lá e foi buscando, e ele foi... Era do trabalho, para a pensão onde ele morava, o hotel, eu não me lembro muito bem. E ele, muito triste, que era uma cidade muito pequena mesmo. E ele muito triste. E dentro daquela tristeza, uma freira que tomava conta de uma das instituições de crianças que tinha, um dia buscou falar com ele. E era um dia que ele estava dos mais tristes. E ele veio e estava lá no gabinete dele, despachando, olhando os processos. E a assistente dele entrou e falou assim: doutor Haroldo, eu não me lembro o nome dela, a senhora fulana de tal está aí, a freira que toma conta lá da instituição de crianças.
E ela queria dar uma palavrinha. E ele tentou relutar, falou, fala que eu estou aqui cheio de processo, depois eu converso com ela, porque ele não estava bem. E ali ela foi, voltou, falou, ela que insiste em falar com o senhor. E ele falou, então tá, manda ela entrar. Aí ele entrou, ele estava sentado, ela chegou, cumprimentou ele mandou ela sentar. E ela diz que ela olhou no olho dele. E olhou assim e falou assim, meu filho, você tem que florescer aonde Deus lhe plantou. E ele ficou olhando assim. E ela falou assim, eu só vim para lhe dizer isso. Conhecê-lo, né? Você é novo na cidade. E só vim dizer para você, no fundo do seu olho, floresça aonde Deus lhe plantou. Então, quando ele falou isso, vem muito no que ele fala sempre lá nas palestras dele, que ele diz que quando buscamos uma mensagem para Deus, uma ajuda, um auxílio, ela vai chegar de alguma forma. E aqui quando Emmanuel começa, aceita na terra a existência que a divina sabedoria te confiou, te cultivou do cultivo que te consagra sinceramente ao trato de solo. Essa fala dele aqui, nesse capítulo 1 de sugestões, ele vem e sempre nos alerta para aceitarmos a nossa condição, aceitarmos o momento que estamos passando, seja de alegria, seja de sofrimento. De alegria já é mais fácil aceitar, né? Mas ele fala principalmente do sofrimento. Diante de opiniões alheias, respeita no próximo o direito de emiti-las, conquanto nem sempre te sintas no dever de adotá-las, reconhecendo que os pensamentos de novos vizinhos podem ser diferentes dos nossos. Administra com equilíbrio e abnegação os bens materiais e espirituais que a eterna bondade te situou nas mãos. Entretanto, não ouvides, quer dizer, não esqueça, que a tua permanência na terra guarda por objetivo essencial, acima de tudo, ensinar-te, quer dizer, aprender através da vida, a ser um espírito sublimado para a verdadeira vida, além da morte, que um dia partirás do mundo, carregando contigo unicamente os valores que houveres entesourado dentro de ti. Aí Emmanuel finaliza o seguinte, quando puderes, como puderes e onde puderes, olha só, quando puderes, onde puderes e quando puderes, guardando a consciência tranquila, trabalha servindo sempre. Assim, agindo ainda que não perceba, desde agora estarás imperturbavelmente nos domínios da paz. Quer dizer, quando a gente procura a verdadeira vida além da morte, quando procuramos alimentar o nosso espírito com os bons pensamentos, com as boas leituras, com a oração, com a prece, com os bons atos, com o servir, a paz, como ele diz, imperturbavelmente estará nos domínios, nos nossos domínios. Quer dizer, nós estaremos vivendo em paz, a consciência tranquila.
Então, queridos amigos, é essa a reflexão que eu quis trazer para vocês hoje, que possamos ficar com a lição do dia, né? Que é a paz, nessa sugestão de paz. E se gostaram, deixe o seu like, compartilhe a nossa página, siga-nos lá no canal da TV Comunhão, no YouTube, para que possamos continuar levando o Evangelho à luz da doutrina espírita em todos os cantos. Luz e paz no coração de todos é o que nós desejamos. Grande abraço.